salve a grande nação rubro-negra ligados aqui na Ebfla, o canal de notícias do mais querido do mundo. E vamos chegando neste domingão, Atlético Mineiro e Flamengo. Vamos conferir onde assistir, escalações, desfalques, arbitragem e as últimas notícias do mais querido do mundo. Então vamos a tudo o que você precisa saber sobre o jogo da 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, então, é hoje, galera. A recuperação é a palavra de ordem para o Atlético Mineiro e Flamengo. Os dois times se enfrentam neste domingo às 18h15, no Mineirão. É a abertura do retorno do Campeonato Brasileiro, tentando se reabilitar na competição. Portanto, no G4 do Brasileirão, o Galo vem de derrota por 3-0 para o Palmeiras, em São Paulo. Com o tropeço, o Atlético Mineiro completou 4 partidas sem vencer no campeonato, o que gerou o protesto de parte da torcida. Se derrotar o Flamengo neste domingo e o Internacional perder para o Curitiba, o Galo pode reassumir a ponta do brasileiro. Esperamos que não, né, galera? Que o Mengão, mas o Flamengo entra em campo não somente pensando na tabela, mas para enfim demonstrar força contra um adversário direto. No primeiro turno, o time de Domenech Torrent perdeu para o próprio Atlético Mineiro e para o São Paulo no Maracanã. E somente empatou no fim contra o Colorado em Porto Alegre. Então o Flamengo está muito mal aí disputando as primeiras colocações, né? Está perdendo os jogos aí nos confrontos diretos. Isso tem que mudar, né, galera? Portanto, esse retrospecto passa diretamente pelo desempenho ruim da defesa, que sofreu 34 gols em 25 jogos com o treinador espanhol. Com 35 pontos, 10 vitórias e saldo 8, o Flamengo inicia a rodada na segunda colocação e depende de um tropeço do Inter, em jogo às 16 horas para ter chances de assumir a ponta pela primeira vez em 2020. E quanto à transmissão, a transmissão será do Premier, com narração de Gustavo Villani, comentários de Bob Faria e Lédio Carmona. Então, as prováveis escalações, começando pelos donos da casa, o técnico Jorge Sampaoli, Atlético Mineiro. A principal novidade na equipe é o retorno do atacante Keno, que cumpriu suspensão na derrota para o Palmeiras. Outra mudança pode ser a volta de Eduardo Sacha ao setor ofensivo. O jogador ficou no banco na última rodada. Quem está suspenso é o técnico Jorge Sampaoli, que levou o terceiro amarelo. O auxiliar Jorge Désio dirige a equipe do banco de reservas neste domingo no Mineirão. E a provável escalação do Atlético Mineiro é com Everson, o goleiro, na zaga Júnior Alonso Rever, na lateral Guga, aí Guilherme Arana, Jair, Alan Franco, Natan Zaratio, Keno Savarino e Eduardo Sacha. Quem está fora? Jorge Sampaoli, o técnico suspenso, sábio da seleção sub-17, Eduardo Vargas, fora do bid, e Diego Tardelli lesionado, os pendurados Savarino. E o Flamengo do técnico Domenech Torrent terá 7 pendurados para este confronto. Então o Domenech Torrent tem a missão de diminuir os erros defensivos do Flamengo, e para isso tem a volta de Natan na zaga. O jovem de 19 anos e Isla devem ser as únicas mudanças do espanhol em relação ao time que começou a partida contra o Atlético Paranaense quarta-feira pela Copa do Brasil. Do meio para frente, o time funcionou bem e será mantido com o trio de volantes, dando suporte para Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. Portanto, então, a provável escalação do Mengão é Hugo Souza, Natan, Tuller, Isla e Felipe Luiz. No meio-campo, William Arão, Thiago Maia e Gerson. E na frente, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Então, quem está fora do Flamengo é Rodrigo Caio e Diego, que se recuperam de lesões musculares, enquanto Arrascaeta está em fase final de tratamento de um problema no joelho. E os pendurados, os 7 pendurados, Isla, Gerson, Gustavo Henrique, João Lucas, Natan, Everton Ribeiro e Vitinho. E a arbitragem fica a cargo de Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, seguidos os assistentes Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior, do Distrito Federal. O quarto árbitro, Ronei Cândido Alves, de Minas Gerais. Árbitro de vídeo, José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo. Assistente de VAR, Thiago Luiz Scaraste,
de São Paulo e Esdras Mariano de Lima Albuquerque de Alagoas. Galera, e o Flamengo tenta parcelar a compra de Pedro, mas esbarra em exigências da Fiorentina. Galera. O Flamengo, então, está tentando, né? O Marcos Braz confirmou em entrevista concedida na última quinta-feira que o Flamengo já está em contato com a Fiorentina visando a compra definitiva de Pedro. O empréstimo do atacante vale até dezembro de 2020. Portanto, então, né? O que esperar, né? Visando a compra de Pedro, o empréstimo do atacante vale até dezembro de 2020, né? Porém, as primeiras conversas não foram consideradas, né, positivas pela diretoria. Enquanto o mais querido deseja parcelar o valor, os italianos desejam receber à vista e estão irredutíveis. A informação, né, passada pelo jornal O Dia confirma mais informações sobre isso. Então a vontade do Flamengo está clara, contratar o atacante de maneira definitiva. Para isso, o Flamengo terá que convencer a equipe italiana a aceitar o parcelamento dos 93 milhões de reais, equivalentes ao passe do jogador. Além da descontrolada alta do euro, o clube do Mengão alega que a pandemia prejudicou as finanças e tenta contar com o bom senso da Fiorentina na situação. Bem, portanto, então, o que aconteceu, no entanto, o clube do norte da Itália bateu o pé, quer receber o valor à vista com estabelecimento no contrato de empréstimo. Então, ao monitorar a situação do camisa 21, a Fiorentina percebeu a valorização do centroavante e tenta resgatar o valor pago pelo atacante. Pedro já tem 20 gols no ano e recentemente foi convocado para defender a seleção nas eliminatórias contra a Venezuela e o Uruguai. Aí que complicou tudo, galera. Ele foi convocado para a seleção brasileira. Aí existe uma certa valorização do passe do jogador, né? Então o Flamengo de Pedro tem um importante desafio, né, neste final de semana, que vai enfrentar o Atlético Mineiro, né? Então vamos ver o que vai dar aí, né, galera? Tomara que dê tudo certo. Muitas pessoas estão me pedindo sobre o Arrascaeta, como que ele está, se ele está voltando. Bem, na verdade, galera, o Arrascaeta sente novo desconforto e o Flamengo projeta a data para o retorno, né? Então essa notícia aqui, né, que nós estávamos vendo aqui na internet, né, que o Arrascaeta, né, que está lesionado desde que voltou da primeira convocação da seleção uruguaia e até agora não melhorou, né? Então o meia se reapresentou ao Flamengo com um problema na coxa e logo depois apresentou um inchaço no joelho. De lá para cá o atleta não entrou em campo, mas com a camisa do Flamengo, apesar de ter o retorno cogitado contra o Atlético Mineiro, o uruguaio nem sequer foi relacionado, isso porque sentiu um novo incômodo na coxa esquerda no treino de sexta-feira, agora dia 6, e inclusive foi poupado das atividades na manhã deste sábado, dia 7. Desta forma, o Arrascaeta será desfalque mais uma vez para a equipe do Flamengo, porém, o atleta realizou novos exames e não foi detectado uma nova lesão. Ainda bem, né? Mas com isso, o Flamengo vive a expectativa do retorno do camisa 14 para o confronto contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil, marcado para o próximo dia 11. Então, a informação foi inicialmente publicada pelo jornal Extra, né? Então, na última semana, o jogador realizava trabalhos de recuperação no centro de treinamento no Ninho do Urubu. O Arrascaeta estava se recuperando do inchaço do joelho e fazia apenas treinamentos leves. Acompanhados dos fisioterapeutas do Flamengo, um caso similar ao que acontece com Diego Ribas, o camisa 10, treinou com bola na manhã deste sábado, ao lado de um especialista. A lesão de Arrascaeta fez inclusive o jogador ser cortado da convocação da seleção do Uruguai. O atleta havia sido confirmado na lista para os próximos 2 compromissos, no entanto, na última sexta, o treinador Oscar Tabares optou pela desconvocação. Com isso, o uruguaio volta a atenção total para a recuperação e foca o Flamengo, né? Então, antes de se lesionar, o Arrascaeta estava voando com o manto sagrado. Já eram 4 gols e 7 assistências, sem contar, né, com o campeonato estadual. Mas tudo bem, né? Ele está se recuperando e daqui a pouco voltará a brilhar com a camisa do Flamengo, né? Vamos fazer uma Mineiro e Flamengo. O que esperar desta partida? Bem, se tratando de futebol, hoje, né, os principais jogos do futebol mundial vêm sendo decididos
em cima da capacidade que as equipes têm de pressionar a saída de bola adversária e superar essas mesmas pressões quando são alvos delas. O duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro, ainda na primeira rodada do Brasileirão, teve essa característica. O Galo superou o Flamengo no Maracanã na estreia de Domenech Torren. Neste domingo, certamente, veremos um duelo com as mesmas características. Promessa de jogão aí, galera. Por mais que tenham um nível de intensidade diferente, o Atlético Mineiro e Flamengo possuem muitas similaridades em seus modelos de jogo. São notadamente voltados ao ataque com problemas distintos em fase defensiva. Utilizam um modelo posicional para criar. Têm potentes transições ofensivas, mas lacunas importantes nas transições defensivas. Abaixo, então vamos ver alguns pontos importantes para ficar de olho na análise das duas equipes, né? O que podemos esperar? Quanto à ocupação de espaços no campo de ataque. Bom, a forma como Jorge Sampaoli e Domenech Torren dispõem suas peças no campo de ataque é diferente. Como já citado, ambos executam o modelo posicional, mas há diferenças importantes nas organizações ofensivas de mineiros e cariocas. Na maioria das vezes, Sampaoli utiliza 3 jogadores na primeira linha de passes do Galo. Guga se alinha e Hever e Júnior Alonso. Mas no Flamengo, o Dome varia entre uma saída com 4 defensores ou William Arão no meio da dupla de zaga, já projetando os laterais mais à frente. Isla dá amplitude pela direita e Everton Ribeiro circula para o centro. Bruno Henrique fica aberto na esquerda e Felipe Luiz encosta para o meio constantemente. Aí que está o problema do Flamengo. Enquanto os laterais avançam, não há ninguém que dá cobertura para os lados de campo. Nem Arão, e nem Gerson, e nem Thiago Maia fazem a cobertura da subida constante dos laterais. Isso abre um buraco aí na defesa. E sobrecarrega a defesa. E como sobrecarrega, né, galera? Então, no Atlético, Guilherme Arana ataca basicamente como um meia esquerda, enquanto Keno e Savarino dão amplitude ao time. Por dentro, né, há sempre um atleta mais próximo aos zagueiros. O Jair ou o Alan, e 2 meias centrais com funções diferentes. Natan geralmente encosta mais no centroavante, quase sempre Eduardo Sacha. E o outro meia, que pode ser Alan Franco, Zaratio ou o próprio Jair. Caso Alan atue, faz a meia direita, né? Então a faixa central do Flamengo, desta vez deverá ter William Arão mais fixo, Gerson e Thiago Maia circulando na intermediária, um à direita e o outro à esquerda, se aproximando de Pedro, que atua centralizado na referência ofensiva, ao contrário do Atlético, que dá um pouco mais de liberdade para Sacha sair da área. O artilheiro rubro-negro joga mais plantado entre os zagueiros, né? Então a circulação da bola, movimentação e definição dos lances. Como funciona isso? Por mais que tenham percentuais parecidos de acerto nas finalizações, Atlético e Flamengo possuem uma taxa diferente de conversão das chances criadas. Não é segredo para ninguém a dificuldade que a equipe de Sampaoli tem para balançar as redes. O time cria chance, finaliza na direção da meta muitas vezes, mas não tem aquela tranquilidade para tirar do goleiro e tomar a melhor decisão seguidamente. Esse é o ponto que mais os diferencia na produção ofensiva. De resto, fazem a bola circular com velocidade e utilizam muito bem as vantagens do ataque posicional na criação de constantes linhas de passe. Os movimentos de chegada ao fundo de campo também são coordenados. As aproximações para tabelas e triangulações e ataque em massa para definir os lances dentro da área. O Flamengo e Atlético em campo é certeza de chances criadas com frequência. E quanto à capacidade de superar pressões altas? Bem, saber sair da marcação adiantada adversária será a chave para vencer o jogo. O Atlético conta como um triunfo o passe vertical de Júnior Alonso, que mesmo pressionado encontra companheiros mais à frente. Everson também sabe tirar a bola da pressão e por isso foi contratado pelo Galo. A mobilidade de Guilherme Arana e os demais atletas do meio-campo do time serão primordiais para oferecer essas linhas de passe ainda no momento de saída de bola. E o Flamengo que se cuide nessa saída de bola aí, que está tomando muito gol e entregando os gols, né?
Outra alternativa é o passe longo e em profundidade para Keno e Savarino. Os pontos ficam mais bem abertos desde o primeiro momento de construção e são constantemente acionados desta forma a partir de passes de Erever, que faz bem esse trabalho. A saída de bola da zaga para o meio-campo e o ataque. Então o Flamengo possui individualidades mais significativas no meio-campo. Para vencer uma marcação de pressão do Atlético, Gerson e Thiago Maia se mexem bastante para gerar as linhas de passe. Costumam se desvencilhar bem da marcação ao receberem de costas. Giram o corpo e ganham espaço com passadas largas e condução de bola. Everton Ribeiro é um importante auxílio partindo da direita para o meio, sem contar com a qualidade de passe de Felipe Luiz neste momento, que também sempre parte da lateral para o meio. Natan e Tuller, possível dupla de zaga titular, precisam se aprimorar nesse aspecto. Isla não é exatamente esse jogador. E o jovem goleiro Hugo também oscila jogando com os pés. Assim como o Galo, que é uma alternativa bem interessante ao passe longo. Pedro já criou gols assim. Recebe a ligação direta, controla a bola e aciona os companheiros com mais espaços. Bruno Henrique também já balançou as redes, recebendo passes diretos em profundidade. Hugo, Felipe Luiz e Arão são bons nisso. A capacidade de pressionar a bola e sistemas defensivos. Como funciona? Mora aqui o grande problema dos rivais, né? O Atlético e Flamengo têm muitos pontos a melhorar sem a bola. O Galo até consegue fazer uma pressão mais forte e bem coordenada na saída rival. Mantém intensidade alta fazendo isso até pelo calendário mais tranquilo que possui em 2020. Sobe com pelo menos 6 jogadores, com alvos pré-definidos. Utiliza esses encaixes para pressionar e costuma ter bons resultados. O problema vem quando o adversário supera esse primeiro momento. Há uma imensa dificuldade de reagrupar os setores e proteger o fundo. É o fundo do campo, né? A última linha de defesa tem mostrado uma coordenação eficaz. Erra muito. E o Flamengo pode se aproveitar disso, galera. Assim como o Galo pode se beneficiar das vezes em que o Flamengo sobe a marcação, né? Então são duas equipes que jogam iguais, né? Então a marcação, mas não faz aquela marcação com intensidade, é mais sobre setor, né? Então, ao contrário de Sampaoli, o Domenech gosta de seus jogadores que se adiantem, marcando por zona, né? Então, sem encaixes pré-determinados, mas falta pegada para pressionar a bola muitas vezes. Então, os jogadores não pressionam, né? Então, o excesso de jogos pode influenciar nisso. Mas o fato é que os setores acabam se distanciando e os espaços aparecem para os rivais. Essa ausência de pressão na bola também é uma realidade de Flamengo e Atlético quando o bloco de marcação recua. No Atlético há até uma confusão grande de posicionamento. Seguidos espaços entre os integrantes da última linha de defesa e a compactação irregular para a linha de meio campo, o Flamengo até consegue se compactar nesse momento, mas segue dando muito espaço a quem tem a bola no pé. Marcação muito longe aí, galera, né? Então vencer o jogo desse domingo não dará o título do Brasileirão a nenhuma das equipes, né? Mas conseguir superar os problemas citados e potencializar as virtudes dará mais confiança para a sequência na temporada e reduzir a pressão que para sobre as cabeças de Jorge Sampaoli e Domenech Torren, né? E o Flamengo precisa muito superar um adversário direto na briga pelo título. Mas é isso aí, galera! Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais notícias do mais querido do mundo. Um forte abraço a todos e até a próxima!